O plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou na manhã desta quarta-feira, dia 13, em sessão extraordinária, o julgamento da primeira ação penal contra pessoa envolvida nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Trata-se de Aécio Lúcio da Costa Pereira, morador de Diadema, São Paulo, que veio a Brasília de ônibus para participar da manifestação convocada para aquela data. Na ação penal 1060, ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal pela prática dos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. O julgamento começou com a apresentação do relatório do ministro Alexandre de Moraes. Em seguida, houve as manifestações do Ministério Público Federal e do advogado de defesa do réu. No caso do 8 de janeiro, o que aconteceu? Nós temos, aliás, alguns problemas que não foram esclarecidos com o voto do ministro Alexandre de hoje, infelizmente. O primeiro problema, nós temos uma denúncia que foi aceita, foram quase 2.000 denúncias, dessas quase 2.000, 1.345 foram aceitas. Qual é o primeiro problema de todas essas denúncias? O primeiro problema de todas essas denúncias é: elas foram feitas antes do término da análise de todos os elementos de prova que estavam na cena do crime. Por exemplo, as imagens de uma câmera de segurança que mostram, o G. Dias e gente da equipe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, na maneira muito passiva, de maneira permissiva. Essas denúncias já tinham sido feitas e aceitas no Supremo Tribunal Federal quando o Brasil descobre por que foram vazadas essas imagens. E a Polícia Federal, na sequência desse vazamento, ainda nos solta uma nota dizendo que estas imagens ainda não foram analisadas porque nós não temos equipe nem tempo hábil. Ora, se todos os elementos probatórios da cena do dia do crime não poderia a Polícia Federal ter feito um relatório final. Se ela fez um relatório final, isso implica em dizer que ela... Mas esse documento da Polícia Federal atesta que ela não analisou tudo. Logo, essas denúncias, pelo menos no direito, na letra da lei, elas seriam nulas. Porque o inquérito, logo a denúncia seria nula e eles não poderiam ser condenados, mesmo que eles sejam culpados. Eu não estou tirando aqui a culpa de ninguém. O primeiro julgado hoje, o primeiro caso, que é esse que nós estamos comentando, o cara pode ser culpado por muitos crimes, mas, teoricamente, ele não pode ser condenado. Por quê? Porque a denúncia contra ele nasceu de um relatório nulo, porque não foram analisadas todas as provas disponíveis. Todas as provas arregimentadas pela Polícia Federal. Nós passamos a nulidade do relatório, que ninguém respondeu esta questão até agora. Essa questão não foi levantada pelos advogados de defesa, ou talvez tenha sido e eu não saiba, mas ela não apareceu. Ela não apareceu na justificativa para a aceitação das denúncias. Isso deveria ter partido dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A competência do Supremo Tribunal Federal, e esse é o ponto, talvez, mais delicado do julgamento de hoje. Volto à notícia do dia do julgamento de hoje, segundo o site do próprio Supremo Tribunal Federal, tá?
Bom, os advogados de defesa, já tinham, né, certo o questionamento da competência. O que é competência? Não quer dizer, seu incompetente. Não, competência é a quem compete dentro do sistema judiciário brasileiro, jurisdicional, a Constituição. Pavinato, mas ninguém cumpre a Constituição, mas deveria. É a lei maior, deveria ser respeitada. Enquanto uma Constituição não é levada a sério, um país não pode ser levado a sério, e muito menos uma democracia pode ser levada a sério. Se eu não respeito a Constituição, quem é que vai ser respeitado? Se a Constituição é que fundamenta, é o primeiro elemento caracterizador do Estado soberano, e a primeira das leis é a Constituição, então deveria. Vamos lá. A Constituição, ela descreve, ela diz, ela informa, ela comanda a quem compete julgar o quê? Ela fala, a justiça dos estados compete julgar tal coisa. A justiça federal compete julgar tal coisa. As coisas são julgadas da primeira instância, porque as pessoas têm direito ao duplo grau de jurisdição, elas têm direito a recorrer. A Constituição diz que, em certos casos, a primeira instância do governador, por exemplo, é o STJ, não é o juiz de primeira instância do estado dele. E em outros casos, ela diz o presidente, o deputado federal, o senador, a primeira instância deles é o STF. E esses não têm duplo grau de jurisdição. Esses não têm, por quê? A última casa jurisdicional no Brasil é o Supremo Tribunal Federal. E esse ponto foi levantado, é claro, em sustentação oral pelo advogado de defesa. Ao que responde o ministro Alexandre de Moraes quanto a este tema, e eu peço que prestem muita atenção. O que disse, então, o ministro Alexandre de Moraes? Ele disse que, após as manifestações, o ministro Alexandre de Moraes afastou as questões preliminares suscitadas pela defesa. Questão preliminar como a competência. Compete ao Supremo julgar 1.345 brasileiros que não têm foro privilegiado, que é o foro especial por prerrogativa de função? Essa é a pergunta. A resposta do ministro Alexandre... Alexandre de Moraes afastou as questões, lembrou que todas elas já foram analisadas no recebimento das 1.345 denúncias nos inquéritos, e ele fala o número dos inquéritos. O ministro Alexandre de Moraes reforçou que a competência do STF para julgar os casos se deve, agora vocês vão prestar atenção, porque a justificativa, segundo o ministro Alexandre de Moraes, para que 1.345 brasileiros sem foro privilegiado estejam sendo julgados diretamente pelo STF, o que implica em dizer que eles não terão direito ao duplo grau de jurisdição, é o seguinte: a competência do STF se deve à presença na investigação de pessoas com prerrogativa de função. O princípio do juiz natural, diz o ministro, está sendo rigorosamente observado. Quando tem um crime, senhores, ou diversos crimes cometidos em quadrilha, e uma das pessoas tem o foro especial por prerrogativa de função, o foro privilegiado, ele é julgado pelo Supremo. E mesmo que as outras pessoas que participam do crime com ele não tenham o foro privilegiado, existe uma coisa que se chama
a atração da competência. Porque um deles tem foro privilegiado, todos os outros vão ser julgados pelo foro daquele que tem foro privilegiado. E o ministro Alexandre ele diz o seguinte, agora prestem atenção. Ele fala que o STF pode julgar 1.345 brasileiros sem foro privilegiado porque na investigação tem gente com foro privilegiado. Na investigação tem presidente, e o único presidente que existe é o Lula. Será que o Lula está sendo investigado? Porque o Bolsonaro ele já não era mais presidente, então ele não tem foro privilegiado. Ou não, ou pode ter algum deputado federal, e eu acredito que tenha, ou algum senador. Por isso é que os 1.345 cidadãos comuns brasileiros sem foro privilegiado estão sendo julgados pelo STF. Mas eu ouso não, eu tenho todo o direito de fazer uma análise jurídica, uma análise doutrinária a respeito desta alegação que parece estar sendo aceita de maneira acrítica pelos outros ministros. Qual é a minha crítica doutrinária na qualidade de professor doutor em Direito? Eu vou colocar o meu entendimento que mostra que este argumento do ministro Alexandre de Moraes não serve para afirmar a competência do STF para os 1.345 casos. Qual foi o entendimento dele? Eles estão sendo julgados aqui porque tem pessoas com foro privilegiado na investigação. E o que a súmula do STF diz? Um dos denunciados tem um foro especial. E tem que ser denunciado, não pode ser investigado. Por quê? Quando eu tiver um inimigo do poder, basta eu colocar alguém com foro especial como suspeito, eu sei que ele não tem nada a ver com isso, mas eu vou colocar só para eu julgar quem eu quiser julgar. É por isso que a inteligência da súmula 704 do Supremo Tribunal Federal, é por isso que a súmula 704 do Supremo Tribunal Federal diz que todas essas 1.345 pessoas podem sim ser julgadas pelo STF, mas podem ser algum, mesmo que seja um só, denunciado tenha foro especial. E nenhum denunciado tem foro especial.